Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos começar nossa aula de hoje lembrando que a gente precisa ficar em casa, é muito importante, tá bom? Hoje a tia preparou uma aula muito especial. Vamos fechar nossos olhos? Vamos cantar a música da oração primeiro? Uma mão, outra mão, junte assim para fazer a oração, fechando os olhos para falar com Deus. Eu falo e vocês repetem. Senhor Jesus, muito obrigado por esse domingo. Senhor, cuida de nós, cuida do nosso planeta e que possamos hoje aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje a história é bem legal. Hoje eu vou falar de discípulo. Apóstolo, discípulo, mesma coisa. Vocês sabem o que é discípulo? Vocês vão saber pela história que está aqui na Bíblia. Isso, durante a história, você vai entender o que é ser discípulo. Então, fica no livro lá de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, essa história. E também no livro de João, lá no capítulo 13. Pega a Bíblia, veja, é verdade, é de verdade, história verdadeira. E essa história verdadeira que a tia está contando, fala de quem? De Jesus. Isso mesmo. A gente está todo domingo aí falando de Jesus. E hoje eu vou contar uma história que fala que ele viajava muito para falar de Deus. E certo dia ele passou pelo mar da Galileia. Isso mesmo. Ele passou pelo mar da Galileia e encontrou duas pessoas ali. Isso mesmo. Pedro e André. Pedro e André estavam ali porque eles estavam se preparando para lançar as redes ao mar para pegar peixes. E Jesus chamou eles, chegou pertinho deles e convidou: segue-me e eu farei vocês pescadores de homens. Será que eles saíram do barco e realmente seguiram Jesus? Sim, eles fizeram isso, largaram o barco, as redes e foram seguir Jesus. E eles estavam seguindo Jesus e Jesus passando, pregando, e ele encontrou mais duas pessoas. Quem serão essas duas pessoas? Sim, eles encontraram João e Tiago. Deixa eu arrumar aqui para ficar legal. João e Tiago. E Jesus estava ali falando e eles resolveram também seguir Jesus. Então Jesus falava muito, pregava muito e ele estava pregando bastante, que ele começou a ver que tinha muita gente. Já estava aumentando a multidão, além de João, de Tiago, de Pedro, ele estava ali pregando e viu que tinha muitos seguidores. Muitas pessoas queriam seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus. E Jesus estava sentindo que estava aumentando muito o número de pessoas e que ele ia ficar cansado. Que ele, não, eu preciso fazer alguma coisa, já está aumentando, era muita gente. E chegou a noite, Jesus foi dormir. Só que ele não foi dormir, não. Ele chegou à noite, ele foi orar. De noite ele foi falar com Deus. E Deus mostrou para ele que ele tinha que escolher 12 apóstolos, 12 seguidores, para que ficasse bem juntinho dele. E quando foi de manhã, Jesus apresentou os seus 12 discípulos. Vamos lá conhecer os seus 12 discípulos? Cristo chamou 12 para apóstolos ser. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Vamos cantar de novo para vocês aprenderem? Cristo chamou 12 para apóstolos
apóstolos ser. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Quantos discípulos? 12. E eles eram os 12 discípulos que iam estar bem pertinho de quem? De Jesus. Eles iam estar bem ali pertinho de Jesus para aprender e dar exemplo também, né? Seguir Jesus e seguir o exemplo dele. Então ele tinha que ficar ali, ó, bem pertinho dos discípulos, Jesus, para que eles pudessem aprender do que ele estava fazendo, coisas boas. Certa noite, depois anoiteceu de novo. Certa noite, os discípulos estavam, sabe como? Estavam numa mesa, estavam ali na mesa, jantando com Jesus. E quando ele estava ali na mesa jantando com Jesus, ele chegou, Jesus, e se aproximou dos discípulos com um balde de água. O que ele ia fazer com esse balde de água? Ele simplesmente tirou a túnica dele, olha lá, tirou a túnica dele e colocou uma toalha em volta na cintura dele. Vamos preparar aqui a toalha. Isso. Aqui. Tava lá um balde de água e ele com uma toalha na cintura. Ele resolveu lavar os pés dos discípulos antes da janta. Então ele foi lá e foi lavando o pezinho de cada um deles e passava a toalha no pezinho deles e foi lavando um por um ali na mesa do jantar. Ele foi lavando pezinho por pezinho dos seus discípulos. E lavava com muito cuidado. Passava a toalha e lavava os pés de cada um deles. E Jesus, quando acabou, ele falou para os seus discípulos: vocês viram o que eu fiz? Ele falou bem para eles: vocês viram o que eu fiz? Se eu sou o Senhor, o Mestre, então eu, o Senhor e o Mestre, lavei o pé de vocês e peço que vocês sigam o meu exemplo, que vocês façam o mesmo, lavem os pés um dos outros. Eles, nossa, seguia Jesus e eles fizeram o mesmo. Eles seguiram o exemplo de Jesus. Eles ajudavam as pessoas como Jesus ajudava. Ele cuidava das pessoas. Ele quis dizer ali de lavar os pés é o cuidado, é a importância de estar cuidando das pessoas. Ele também pregava a palavra de Deus e os seus discípulos também falavam do amor de Deus. Então, crianças, vocês também podem ser um discípulo de Jesus. Como? Ajudando, sendo pessoas que possam ajudar. Ajuda a mãe em casa, ajuda o pai. Isso mesmo. Vocês também podem fazer coisas boas, ajudar uns aos outros, orar pelos seus amigos. E você pode dar o exemplo de Jesus, que era uma pessoa calma, tranquila. Ele gostava de ouvir também, obedecer também. Isso é seguir o exemplo. Vamos seguir Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Hoje a tia até deixou um versículo aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, depois vocês se aproximam mais perto aí o vídeo, mas o versículo fala: eu dei o exemplo para vocês. Façam o que eu fiz. Olha que versículo maravilhoso. Eu dei o exemplo para vocês. Jesus deu o exemplo de quê? Que temos que fazer coisas boas, servir de coração a Deus. E ele falou: façam o que eu fiz. Vamos fazer o que Jesus fez, tá? É muito importante isso. Então, o que é ser discípulo? Seguir Jesus. Ser o seguidor de Jesus. Seguidor
orando, falando de Deus, lendo a palavra de Deus. Tá bom, crianças? Hoje eu vou deixar um desafio para vocês. Gravam um vídeo cantando a musiquinha dos 12 discípulos. Ah, eu não tenho pregador. Use os dedinhos. Vamos cantar a música de novo? Cristo chamou 12 para apóstolo ser. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Beijo para vocês.